Boa tarde aos camaradas FC, né? Estamos aqui presentes, né, para mais um programa, levar muita alegria, muito entretenimento e muita notícia de futebol para todos vocês, né? Falar um pouquinho aí de Vasco, Fortaleza, Palmeiras, vários jogos que tivemos aí durante esse final de semana. E apresentar aqui mais uma vez, né, já nossos conhecidos comentaristas aqui, Luciano Monteiro e Robson Barbosa. Dá um salve aí pra galera. Boa tarde, galera. Saudações rubro-negras. Um abraço aí pros camaradas. Estamos aqui mais uma vez. Boa tarde aí, todo mundo aí. Igual o Lu. Saudações São Paulinas. Agora tem saudações São Paulina, né? A fase mudou. Melhorou graças um pouco, ao Flamengo, né? Dorival. Já vamos começar o programa de hoje aí, né? Falando do jogo Fortaleza e Vasco, né? 2-0 Fortaleza, né? Onde a gente viu aí um Vasco, né, com futebol medíocre, né? Um treinador, na minha opinião, como vascaíno, medíocre, né? A gente tem que melhorar muito, principalmente ali no meio campo, né? Na minha opinião, né? Trocar de uma vez por toda aí esse treinador, não dá mais para dar tempo para treinador. São 8 jogos, né? Se eu não estiver enganado. Acho que nas últimas 11 partidas o Vasco venceu um. Um time grande igual o Vasco é complicado, né? Para o torcedor. É inadmissível. É inadmissível você ver um time com a camisa que o Vasco tem, que é a história que o Vasco tem 11 jogos, ganhar uma partida. Mas vamos falar do jogo. Eu queria saber aqui do nosso comentarista aqui, né? Robson Luciano. O que eles acharam dessa partida de Vasco e Fortaleza? Se o Vasco jogou tão mal, Fortaleza foi superior o jogo inteiro. O que aconteceu nesse jogo na visão de vocês aí? Então, tio, caminhando a passos largos aí, pode de volta para casa, né? É o que eu penso. Não, né? eu acho que não vai cair, vai dar melhorada. O Barbieri provavelmente não continua do jeito que tá. Cada dia que passa, a torcida já perdeu a paciência. E falando do jogo de ontem, foi meio que ataque contra defesa. No começo o Vasco teve um bom momento ali nos moleques, né? Você não pode cobrar do Peck, do Figueiredo. Os moleques, pô, aí você tem um time de moleque pra você cobrar. E um time bem montado, igual o Fortaleza. E o time do Vasco, cara, não sei o que acontece, que no segundo tempo os caras caem demais de produção. A parte física dos caras morre. Mas para um time que tem a semana livre para trabalhar a parte física, isso é estranho. Você acha que o que estranho. acontece com o Vasco no segundo tempo? Cara? Assim, tio, é bem complicado, assim. O Vasco teve a semana inteira para treinar, para descansar, né? Que é o que os treinadores pedem muito, isso, enquanto Fortaleza. O goleiro salvou ontem, o goleiro do Vasco salvou ontem, era para ser maior. Era para ser mais. Era para ser ainda mais elástico. Né? Assim, o Vasco começou bem, né, tio? A gente até comentava, a gente estava até surpreso com o futebol que o Vasco estava mostrando. Só que dos jogos para cá, o Vasco até cria. O jogo contra o São Paulo, foi superior para mim, o Vasco jogou melhor que o São Paulo. São Paulo conseguiu fazer o gol lá nos 40 do segundo tempo, né? Que vinha acontecendo com o Vasco aí. Mas o Vasco teve chance de fazer gol, até matar o jogo contra o São Paulo. Ontem foi meio que ataque contra a defesa, mas o Vasco ainda teve algumas chances. O Figueiredo meteu bola na trave e tudo. O que impressionou muito, que a gente vem vendo em vários jogos, é a parte física do Vasco. Os caras mortos assim no segundo tempo. Horrível, né? E o Fortaleza tinha jogado no meio de semana e tava com um gás maior. Até ele falou, tem que ver esse preparador físico, né, tio? O que tá acontecendo? Tanto que alguns programas atrás, no início do Brasileirão, o Vasco começou ganhando do Atlético Mineiro, empatando com o Palmeiras, e jogando bem. Jogando bem. Só que aí não tem pra cá, regrediu. Eu queria fazer uma pergunta tática para Luciano, porque eu sei que ele é um crítico do Pedro Raul. O Vasco melhorou com a saída do Pedro Raul nesse jogo contra o Fortaleza? Cara, todo mundo sabe que não é segredo. Eu acho que ele é centroavante comum, não acho nada demais. Mas até comentei com o Robson, foi impressionante ontem a falta que ele fez pro Vasco. Que jogou o Alex Teixeira de falso 9 ali no centroavante.
e não conseguia segurar uma bola. A defesa estava despreocupada. Tipo, era só o contra-ataque, mas a bola chegava, não tinha ninguém para fazer uma parede, para fazer o pivô ali. Por incrível que pareça, muita falta. O Alex Teixeira, pra mim, você trabalha, né? Pra mim é um segundo atacante, jogador de lado, ele não sabe fazer. Mas é por quem? Aguinaldo? Função de pivô? Não, eu sei, tudo bem, mas o Alex Teixeira já vem jogos que não vem jogando nada. Né? Cara, mas com todo respeito a esse elenco do Vasco montado, né, para jogar uma primeira divisão, com todo respeito a todos os jogadores, mas você, olhando o time do Vasco, os 11 jogadores do Vasco, você percebe ali que tem jogadores que não têm condições de ser titular no Vasco. Não que não tenha condições de jogar no Vasco, mas para ser titular no Vasco não tem condições, cara. O Léo Bambu saiu do jogo, mas era titular e não tem condições de jogar no Vasco. O Robson Bambu. Aí você vem pro meio campo do Vasco, o meio do campo do Vasco é fraquíssimo, cara. Não produz, não tem criação. Você entendeu? O Jair não está vivendo um bom momento, mas eu não culpo o Jair, porque em torno do Jair não tem ninguém. Não tem estrutura, é o Jair sozinho. Aí você tem o Peck com muita velocidade do lado, mas sozinho ele não resolve. Não consegue, né? Você entendeu? O Alex Teixeira não está preparado para ser um jogador decisivo no Vasco. Ele não vai decidir jogos pelo Vasco. Não adianta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha certo ter tirado o Pumita do time, não? Cara, o Pumita, pelos números que a gente vem acompanhando, as estatísticas que a gente vem acompanhando, no Campeonato Carioca, o Pumita era o jogador do Vasco que mais roubava a bola do time adversário. E no Campeonato Brasileiro, o Pumita é o jogador que mais entrega bola para o time adversário no Campeonato Brasileiro. E se você for ver, 90% dos gols que saiu do time do Vasco é pro lado do Pumita Rodrigues. Agora a gente tem que saber o que está acontecendo. Tem um argumento para tirar ele. Tem argumento para tirar ele, até porque o lado direito do Vasco era muito fraco por conta que tinha o Pumita, que já não produziu o que produzia no Campeonato Carioca, e o Léo Bambu, que quer ser... Robson Bambu, que quer ser aquele, né, zagueiro... Beckenbauer, quer ser o Thiago Silva da vida. Tem que jogar simples, cara. Tanto pro bem como pro mal. O estadual para mim não é parâmetro para campeonato, para time nenhum. Pode ser a gente viu o Paulista, Botafogo, pode ser o campeonato carioca, mineiro, não é parâmetro para time nenhum. Porque é muito fraco os estaduais. O brasileiro tá surpreendendo bastante também, né? O Botafogo não classificou em nada no carioca, né? Foi eliminado, muita crítica. Mas acho que a gente não imaginava que o Vasco ia cair tanto, pelos jogos que o Vasco estava fazendo. Até nos clássicos, né? Que pegou pedreira no começo, a gente falou, caramba, o Vasco tá até bem, pouco tempo de trabalho, só que de uma hora para outra deu uma caída grande, né? Na minha opinião, o Vasco tem que trocar o goleiro, tem que colocar o Ivan para jogar. Pumita tem que voltar para o time titular. E agora a gente tem que contratar com urgência nessa janela de julho, né? Que ainda vai demorar, são 13 rodadas até lá. O Vasco pode estar afundado ainda mais na zona de rebaixamento. Mas o Vasco precisa urgentemente de um camisa 5. O Vasco precisa urgentemente de um camisa 10. O Vasco precisa mais. A gente não sabe, eu nem conheço o jogador que vai chegar aí. E o Vasco precisa de um homem de lado direito, do lado direito de campo, porque esquerda a gente tem o Peck, tem o Orediano, mas do lado direito a gente ainda precisa do... O Figueiredo faz daquele lado também, né? Mas não é decisivo. A gente precisa de jogador que faz gol, que cria e mata a jogada. O Vasco cria muito, mas não consegue ter efetividade no fazer gol. Os gols, né? É ridículo você ver o Vasco jogar no segundo tempo. Ridículo. Um time ruim, substituições erradas, o treinador do Vasco é fraco. Não tem condições de assumir um time com a camisa tão grande quanto o Vasco. Ele assumiu o Bragantino, e o Bragantino é o Vasco da Gama, com todo respeito ao Bragantino. A distância é muito grande. É muito jogador jovem para assumir a responsabilidade. E o que a gente vem falando do bagulho da SAF, né? O Vasco está contratando um jogador aí que eu nunca ouvi falar, o tal de Serginho. Se é pra contratar, cara, vamos contratar direito, né? Jogador não. Aí você gasta com 10, 15, 20 milhões de reais com jogadores medianos. 4, 5 jogadores medianos, quanto você podia comprar com esse dinheiro? Um jogador só, mas que resolva, decida a partida.
Estamos continuando aqui, né, galera? Desculpa aí, gente, o desabafo aí. Hoje foi um dia de desabafar um pouquinho, falar um pouquinho mais do Vasco, que a gente sofre muito com esse time, né? Será que o rebaixado vai mudar? Mas a gente vai falar aqui de um time também que não vive um momento tão bacana quanto a gente esperava que fosse viver nesse campeonato brasileiro, pela folha salarial, pelo investimento, O elenco que tem, que é o Flamengo. E ontem sofreu contra o Cruzeiro. Sofreu para poder tirar o empate do Cruzeiro. Na opinião de vocês, a pergunta serve para vocês dois, o que está acontecendo com esse Flamengo de São Paulo? O problema é o São Paulo ou o problema é geral nesse time do Flamengo? Então, tio, tá mostrando que o problema não é treinador, né? Porque É o sexto, né? já passou o Domenech, Paulo Souza, passou o Vitor Pereira, Dorival. O Dorival foi o que deu mais cedo, mais O Dorival que conseguiu tirar mais resultado desse time do Flamengo, mas também não teve um futebol vistoso com o Dorival no Flamengo. Só no comecinho, depois até ganhando os títulos, o Flamengo não foi- jogou, terminou a temporada não tão jogando bem, mal, né? jogando Jogando bem. mal, né? Só que o que a gente vem falando aqui, eu acho que tem que fazer uma reformulação lá. Urgente. Rápida. Urgente. Você vê o Flamengo irreconhecível, cara, com jogadores assim já de De idade. Davi Luiz, Felipe Luiz, tem Everton Ribeiro, Vidal, o Vidal. Davi Luiz ontem, ele fez aula de 45 minutos, jogou quase 90. Renovou o contrato Automático, mais de 1 milhão de E outra, reais. cara, jogadores com salário Absurdo. absurdo pro nível do É futebol o que eu brasileiro. falou na história, que você com vários jogadores, né, velhos, né? Com esse salário, você poderia trazer 1, 2 para chegar e ser titular absoluto E resolver o problema. Que o time do Flamengo, se a gente for colocar individualmente, é um timaço, cara. Mas tá Um muito timaço. abaixo, muito abaixo. Agora, eu acho que é um time envelhecido. Só que, e pra mim, tio, o maior problema do Flamengo é o seu Marcos Braz e o Landinho, que é o chefe geral. Que não cobra esse Não jogo, tem esses cobrança medalhão, né? nenhuma, não tem cobrança nenhuma, paga salário em dia, aí vive de 2019 e vive do ano passado pelo Libertadores brasileiro, mas você não pode passar a mão na cabeça do jogador. Se tá mal, tem que ser cobrado. Pode falar. E a gente vem falando, que nem a gente comentou do Vasco, tudo, do segundo tempo do Vasco, o Vasco dá uma caída fisicamente. O Flamengo é impressionante. Além de cair fisicamente, Porque tem quase 30 e o Flamengo cai no segundo tempo fisicamente. E que fica bem claro aqui no que a gente está falando, que a gente está cobrando do Flamengo, falando do Flamengo, que em 2019 mostrou um dos maiores futebol da história do Campeonato Brasileiro. E a gente está falando de um Flamengo aqui que o ano passado ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Não era nem para estar sendo questionado. Porque se a gente for olhar para a história da maioria dos clubes brasileiros, o Vasco está 20 anos sem ganhar um título. São Paulo está 30 anos sem ganhar um título. E a gente está cobrando um time que acabou de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas é o que o torcedor brasileiro. Que é o torcedor brasileiro. É chato. Não aceita. A gente está cobrando do time que ganhou 2 dos 3 campeonatos mais importantes que disputou no último ano. Então você vê que aqui a exigência Então vem treinador europeu pra cá achando que aqui né? É o que eu falei do Vasco. Não adianta a SAF achar que o Vasco é Bragantino, parceiro. Porque as cobranças é diferente. E já começou a sentir. Verdade. Mas vamos dar a volta por cima. Isso, vamos falar também aqui um pouquinho, continuando o programa aqui, falar um pouquinho aqui de São Paulo e Goiás. É um jogo bom, né? Movimentado, onde o Goiás saiu na frente, São Paulo virou o jogo, né? Mas eu queria saber de vocês aí, como se comportou esse São Paulo aí, né? Com o resultado de fé, saindo perdendo o jogo e virando. Foi um São Paulo, né, Robson, que na opinião de vocês jogou muita bola para virar o jogo? Foi no abafa? Como é que foi esse jogo? Não, aí? no segundo tempo foi. No primeiro tempo, o São Paulo não jogou bem, tanto que o Goiás foi melhor, né? Fez o gol. Graças ao goleiro. Teve chance de fazer o fez segundo 2 gol. milagres. Foi teve 2 milagres que faz Goleiro 3 a 0. Ele tá bem, tá surpreendendo. Até mandei mensagem pro Rob, falei, Rob,
você tem que torcer para acabar o primeiro tempo Isso, eu 1 a ia 0. falar agora. Porque se o Goiás fizer 2, 3, já é. Já é. Aí já no segundo tempo, São Paulo já voltou Dorival mexeu mais no organizado, time. né? Voltou com o mesmo time, né? Que eu até Depois achei que tinha que ter mexeu, dado é. uma mudada, mas voltou com o mesmo time e voltou mais organizado. Né? Ele acertou aquela parte, setor defensivo ali, que bola aérea tava É um perigo. tava um perigo no São Paulo. E aí a gente fez o primeiro, aí na pressão fizemos o segundo. Eu vi um lance do zagueiro Beraldo, eu não sei se foi nessa partida com o Goiás, que ele pisa no jogador do Goiás. Foi nesse jogo ou não? Não, acho que foi não. Foi não, Não. né? Então eu confundi. Não. Eu vi um lance que eu tava E olhando só os melhores momentos. Então, tio, e o que está sendo legal no São Paulo é esse novo São Paulo, né? O São Paulo que A confiança tá lá em cima, o né? São Esse é Paulo o que principal. pressiona a saída de bola, o São Paulo que agora tem mais o toque de bola. Querendo ou não, com o Rogério, era muito bola lançada pro Vai Caleri. pro Vasco, Rogério. Estão aguardando você lá, meu querido. Então o Dorival conseguiu dar essa confiança para os jogadores que estavam até escanteado pelo Rogério lá. Ele está conseguindo rodar bem o O elenco. Caio Paulista jogou muita bola O ontem. Gabriel Neves, tudo. Eu acho que essa confiança também está ajudando muito o São Paulo. Poder de reação. Contra o Vasco a gente sofreu um empate. Fomos lá, conseguimos fazer o Isso é terceiro gol. importante. Não é só você Isso. jogar bem, é você ter resultado. Isso, dá mais confiança Tem, pros caras, né, tio? Começando a perder com o Goiás, fomos lá virando. Então dá uma confiança a mais pro jogador. O time com o Rogério tava com astral baixo, você tomava um gol, baixo astral total. não conseguia empatar, nada. Isso. Nem Agora você sempre toma um gol e a consegue- mudança de treinador vai resolver os problemas. Não A gente vai, vê o Flamengo aí com 6 treinadores. O São Paulo deu certo, né? O São Paulo deu certo porque pegou um treinador experiente, conhece de futebol. Mas, na minha opinião, o São Paulo ainda não apresentou um futebol que você enche os olhos e que vai falar que o São Paulo vai ganhar título. Para mim, o São Paulo ainda é um time de meio de tabela, brigar por Libertadores, né? Ainda vai sofrer muito. Já tá bom, eu acho que era uma expectativa que acho que nem a diretoria tava esperando. Mas isso é bom, que você começa a criar uma gordura. Isso. No começo do campeonato, alguns programas atrás, o Rob falava o quê? Nós temos que ganhar jogos no Morumbi, porque fora a gente não ganha. E você vai pegando confiança, vai ganhando um jogo aqui, empatando um ali fora. Ele imaginou que Né? teria Lá no 11 jogos futuro. invicto, né? 7 vitórias, 4 empates. Isso é importantíssimo. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. E o que vocês acham do Alexandre Pato? No São Paulo de novo. Não, na minha opinião, vem para somar. Não vai ser titular no São Paulo, né? O Pato, da última vez que veio, já era um jogador jovem, oscilava muito. Sem essas lesões que ele teve. Sem essas lesões que ele teve, eu não acredito que o Pato vai acrescentar muito nesse grupo de São Paulo. Eu acho que ele é um cara muito técnico, né? Muito técnico. O problema é que o jogador sem vontade, sem Só que dessa vez ele está chegando com um contrato de produtividade. Ele não vai ter aquele salário absurdo que o São Paulo não pode pagar para ninguém. Ele vai ter que produzir para poder ganhar. Então ele vai ter que ter pelo menos um pouquinho de vontade a mais. Tecnicamente, a gente sabe que ele é muito bom, né? É um cara que não precisa de dinheiro. Mas isso vamos se não- dizer também que um contrato de produtividade, que eu não sei se é 50 ou é 100 mil, e Os valores, dependendo do que você conseguir jogar, que vamos 100 mil, mesmo que no meio do futebol, Ele não é- sabe jogar, já sabe que O ele sabe jogar. o salário de Pato, independente de produtividade, não, a gente sabe que vai ser um dos maiores aí do futebol brasileiro. Independente de ele produzir ou não, um cara desse ele tem um nível de imagem, o direito de imagem de um cara desse é muito Celebridade. grande, é celebridade. Ele não vai lá para ganhar 200 mil, 300 mil no time do São Paulo. Então a gente sabe que não funciona assim. Falar de São Paulo, o jogo, né? São Paulo mais importante do que o que apresentou em campo foi os 3 pontos que levou ele lá para terceiro na tabela, né? Então vamos falar um pouquinho aí de Bragantino e Santos, né? Esse jogão aí que vamos ter ainda, né? Daqui a pouco. E quem é favorito desse jogo aí, Luiz? Cara, Se tem um favorito? o Na Santos- casa do Bragantino. O Santos está ganhando um jogozinho aí meio que arrastado, o Bragantino é um time Tem um inconstante. centroavante de 17 anos que está começando a... É o que eu sempre falo, cara, o time do Santos sempre dá sorte. Sempre começa aparece mal, alguém, né? Sempre aparece alguém na base lá para dar aquela salvada. Mas esse jogo aí vai ser 2-2.
2-2. Só que, assim, fora de casa, o Santos não costuma se dar muito bem. Na O Vila... Bragantino é... Mas Não, ganhou do Vasco, pipoqueiro. que todo mundo ganha. Assim, não, mas contra o Vasco Não. foi um assalto. Contra o Vasco? Ah, que teve os lances lá polêmicos lá, né? Teve 2 pênaltis lá que até eu que sou anti-Vasco vi que foi pênalti. Mas eu acho que esse jogo aí o Bragantino ganha do Santos. Vou chutar 2-0 aí, um abraço pro seu Disso aí. Nossa, Sergio, aí é 2-0, Gil. pegação de Pra mim, camisa. 1x0 Bragantino. Jogo é empate. E esse clássico aqui de levantar poeira aqui, Atlético Mineiro e Palmeiras. Vai pegar fogo. Rapaz, vai ser um jogo que o Atlético tá com moral lá em cima, depois tem ganhado o Atlético Paranaense. Pra mim, o Atlético Mineiro ganha o jogo. Melhorou, né, que o time? O Paulinho tá jogando muita bola. Jogando muito Acho Hulk, que né? vai ser um jogo pegado ali, como sempre, né? Então, a rivalidade hoje entre Flamengo, Tá grande, né? Palmeiras, E Atlético Mineiro tá Palmeiras, grande, né? tá grande. Mas eu creio que 2x1 pro Atlético. Então, o Atlético Mineiro, o Cudê achou o time, né? Além de ser uma torcida também, né? Esse Acho Palmeiras que aí ele conseguiu achar o time lá, o Atlético Mineiro jogando bem. Eu vou chutar com o Atlético que ganha aí. Eu vou por 2-1 também. Eu vou por 2x0 Atlético Mineiro. Gol de Paulinho e Hulk. Acho que o Palmeiras faz um golinho. O Palmeiras É meio enjoado, né? Internacional e Bahia. incógnita. Em Porto Alegre. Aí é difícil, hein? Dois times que tá brigando ali também pra... Começa pelo apresentador agora. Eu dou meu palpite. Eu acho que o Inter ganha o jogo. 1x0 Internacional. Eu acho que o Inter consegue ganhar esse jogo aí. Ganhou o último jogo na Libertadores, vai com a moralzinha. Difícil, barato. Eu vou chutar 2-0. 2x1, vai se repetir o placar. 2x1 Internacional. Agora aqui eu acho que é o resultado pra mim mais fácil da rodada. Botafogo 2x0 no América Mineiro. Eu acho que o Botafogo consegue ganhar do América. O América tá tentando. O América não tá conseguindo ganhar de ninguém, mas eu acho que o Botafogo ganha, mas toma gol. Porque o América todo jogo faz gol. Acho que o Botafogo ganha de 1-0. Acho que 2x0. Todo jogo o Aloysio Bandido faz gol. O ataque do Botafogo é muito rápido. O Chiquinho Pois é não que o joga Tiquinho não vai jogar, hein? hoje. Não, mas eles estão com Amanhã. confiança lá em cima. Hoje, amanhã o jogo, né? Amanhã. Mas eu acho que o Botafogo toma um golzinho. 3x1 aí, Botafogo. 2x0 Botafogo. E vamos falar dessa seleção brasileira. Faltou falar Corinthians e Fluminense. Isso, é o não pode principal, esquecer. hein? Clássico, Podia sem falar pode já disso. pode. Um abraço aí Esse é um jogo que... Um abraço pra nação corintiana. Esse é um jogo que, na minha opinião, o Corinthians tem tudo para poder mostrar para sua torcida que tem condições de brigar lá em cima, né? Que é um time grande, né? Jogando em Itaquera com 45 mil pessoas. Você tá falando sério isso? Estou falando seríssimo. Seríssimo. É um jogo que o Corinthians tem que deslanchar. 3x0 Fluminense. Nossa senhora. Show de ganso e cano. Ó, eu acho que o Corinthians faz gol. pode até ser, mas o Fluminense não pega. O Corinthians vem jogando muito mal, cara. Os últimos jogos do Corinthians, assim, é impressionante. É horrível. O Corinthians sem meio de campo, o Corinthians só pega a bola, não sabe. rifando, Roger Guedes, Tinha colocado o Paulinho de volante, se machucou, né? No meio de semana É o que ele. nós fala de jogador. No meio de semana eles não perderam o jogo, porque não tinha ninguém naquele time pra pôr a bola pra dentro, que a bola passava toda hora na entrada da área lá. Vai pegar esse Fluminense que tem um toque de bola, Ganso, Arias. O Cano não tem vergonha de dar bico na bola. Eu acho que vai ser um jogo difícil. Eu vou chutar 4x1 pro Fluminense. Meu Deus do céu, eu sei lá. 3x1 Fluminense, 2 gols do Cano e o do Arias. E o Yuri Alberto vai fazer um só pra tirar os corintianos. O Roberto eu O duvido. Corinthians tá bem na arena, hein, O mano? Roberto O Corinthians eu era duvido forte fazer na gol. arena, né? Agora tá... A arena é nossa. Vamos falar um pouquinho da convocação da brasileira, bem simples aí. O que vocês acharam da convocação Tem brasileira? aqui, tio, se eu quiser falar aqui, ó. Os goleiros. Os goleiros não mudaram, né? Os goleiros sempre, Alisson, Everton e Ederson. e Ederson. Agora eu só não entendi aqui a convocação desse lateral esquerdo do Flamengo, Everton Lucas. Merecia essa convocação? Eu não sei, acho que a palavra não é merecia. O problema da convocação do Ayrton Lucas é o que chama Flamengo, né? Porque, querendo ou não, a CBF, Rio de Janeiro, o Flamengo nos bastidores é muito forte. E só espero que não seja para ser vendido, né? Não, espera não, vai ser. Acho que Porque podia, hoje eu acho que não é jogador do Flamengo. podia esperar um pouquinho, né? Não precisaria agora. Né? Porque ele começou. É, até que o dia não era titular. Até porque ele não é mais menino, né? Não, Então
A chance de vender para um time grande, principalmente, é muito pouco. O que me assusta, cara, é que você olha na convocação da seleção, você não tem perspectiva de título mundial. Pelo menos eu, particularmente, lógico que eu torço. A seleção vai jogar a Copa do Mundo, eu torço muito, mas eu não tenho perspectiva quem é Joeliton, pelo amor de ganhar uma Deus? Copa do Mundo. Véio. Joeliton, que jogava de atacante, Virou volante e foi convocado para a seleção. Por aí você sentiu. Jogador do Newcastle. Por aí você sentiu. O cara era centroavantão, brigador. Aí o treinador, por uma falta de algum jogador, alguma coisa, colocou o cara para jogar de volante. Né? Aí ele foi bem. Não, é que ele se deu bem fazendo uma dupla com o Bruno Guimarães. Só que isso só mostra que o futebol brasileiro tá pobre. Tá fraquíssimo, né? De jogo. O André foi? Foi, né? Foi. O André foi. Deveria ser titular nessa seleção. O meu campo é André, Casemiro. Fazer uma dupla de volante ali com o André e Casemiro. De diferente aí, só o lateralzinho aqui, né? Diferente do esse lateral Wanderson aqui, do Mônaco, que a gente não conhece, né? Não conheço. Não dá nem para poder falar. Aí levou o Malcom. Eu vou falar curto e grosso aqui a minha opinião sobre a seleção brasileira. Essa seleção brasileira aqui, para poder, se ela pegar seleções europeias, pegar as principais seleções da América do Sul, Uruguai, Argentina, né, Colômbia, ela não ganha de ninguém. Medíocre a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. O problema, tio, que a gente vai jogar eliminatória, a gente ganha as eliminatórias de ponta a ponta, né? Só que o futebol sul-americano, tecnicamente, está muito fraco. Abaixo, muito fraco. Mas essa seleção. Só que engana muito, cara. Essa seleção brasileira aqui, Lúcio, se a gente fazer uma seleção do Campeonato Brasileiro, a gente briga de igual para igual com essa seleção brasileira aqui. A gente um dia podia montar uma seleçãozinha aqui, ó. Porque, ó, um dia a gente monta, mas ó, isso aqui, ó, mal. Eu não vejo jogo do Zenit, pra poder falar. Tô vendo. Tá? Quantos jogos sem fazer gol? Richarlison, banco do Tottenham, nem joga. Entra faltando 10 minutos. Pronto, boa. O Rodrigo, tudo bem. Vinícius Júnior, tudo bem. Tá no auge. E Rony, do Palmeiras. Né? Tava até lesionado, voltou agora. Fez o primeiro gol, né? Fez. Ficou um tempão sem fazer. Boa sugestão sua, então faz assim, vamos no próximo programa, cada um traz sua seleção. Isso, não montar nossa seleção aqui do canal, para vocês comparar com a seleção brasileira que foi... Mas só com o jogador do Brasil ou geralzão? Não, nós vamos montar nossa seleção para comparar com a seleção de Ramon Menezes. O próximo programa a gente traz aí. Beleza? Então, um compromisso nosso com vocês aí, nossos seguidores aí. Pior que essa não vai ser. Montar nossa seleção para vocês analisar se é melhor ou pior do que essa seleção convocada por Ramon Menezes. Vai ficar boa. Então, vamos só agradecer a todos vocês aí, né? Vou mandar uns abraços aí. Dividir com nós aí mais um domingo aí. E a galera aqui vai mandar um salve aí pra galera deles. Continua seguindo a gente aí nas redes sociais, né? TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Dando aqueles likes. E o intuito é só trazer informações e diversão para você em geral. Eu ia fazer um negócio aqui, mas eu esqueci do Douglas. Que eu ia pôr um papel aqui escrito... O Douglas não tem mundial, que ele pediu, ele achou que ele não ia fazer. É que eu esqueci, mas no próximo eu vou fazer. No próximo é que faz. E mandar um abraço pro Rob, o mecânico. Robson, o mecânico, ficou chateado. Ô, Rob, não fica chateado, que da última vez eu não mandei um abraço pra ele. E um abraço pro Messi. Rob, então você vai quem? O Corinthians. Rob é São Paulino. E um abraço pro Messi. O corintiano mais São Paulino que eu já vi é ele. Valeu, Messi. Um abraço pra todos vocês aí, galera. E mundial, né? Você sabe o que mundial é, né? Não é isso aqui não, mas é outra coisa. Abraço. Falou, galera. Saudações rubro-negras. Abraço a todos vocês.